Seguindo nosso enunciado acima, nós temos a número 2, que é x é um número tal que x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Então, nesse caso, a gente já viu no exemplo número 1, que eu estou mostrando ele para vocês, a gente já viu que aqui nós temos uma equação do segundo grau. E as equações do segundo grau, elas podem ter até duas respostas. Pode ter nenhuma, uma ou duas respostas. Então, no nosso caso aqui, nós podemos ter um conjunto com até dois elementos. Nós precisamos encontrar o x ou os x que satisfazem a seguinte equação: x ao quadrado menos 5 vezes x mais 6 igual a zero. Então, eu preciso encontrar o número ou os números em que eu elevo ao quadrado, eu faço menos 5 vezes o número, mais 6 e a resposta vai dar zero. Por tentativa aqui, gente, fica muito difícil encontrar que número eu vou fazer elevado ao quadrado, menos 5 vezes o número, mais 6 e que a resposta vai dar zero. Muito difícil. Mas por se tratar de uma equação do segundo grau, a gente pode utilizar um método utilizado para resolver equações do segundo grau. Diferente da equação acima, em que nós só tínhamos x ao quadrado menos 25 e aí nós tínhamos uma equação do segundo grau incompleta, essa equação do segundo grau, ela tem x ao quadrado, tem o x e tem o termo independente. Então, ela tem os três termos. Ela é uma equação do segundo grau completa. E por se tratar de uma equação do segundo grau completa, ela não pode ser resolvida por esse método aqui de isolar o x. Esse método só serve para a equação do segundo grau que tem essa característica como a da número 1. Então, nesse caso aqui, como é a equação do segundo grau completa? O método que faz com que eu possa resolver qualquer uma das equações do segundo grau completas, qualquer equação do segundo grau completa, eu posso resolver através desse método, é a fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara é um método que provavelmente vocês estudaram bastante lá no 9º ano e que agora vai ser usado no ensino médio, né, para resolver equações do segundo grau, e é uma fórmula que eu considero bastante eficiente, porque ela faz com que eu possa resolver equações do segundo grau incompletas. Essa aqui eu poderia já ter resolvido com a fórmula de Bhaskara, mas também as completas. Qualquer equação que tenha do segundo grau, a fórmula de Bhaskara é eficiente para resolver. Então, por isso que nós vamos utilizar essa fórmula nesse caso. A fórmula de Bhaskara, ela contém lá os coeficientes, o A, o B e o C. Então, vamos identificar, lembrar lá do 9º ano. O valor que está na frente do x ao quadrado aqui, gente, sempre vai ser o A. O valor que fica na frente do x é sempre o B. E o valor que não está acompanhado de letra é sempre o C. Isso é bem importante para a gente depois substituir na fórmula de Bhaskara. Então, qual valor nós temos na frente do x ao quadrado? Nenhum. Não, tem um valor aqui. Ele não precisa aparecer, mas temos sim um valor aqui. O valor que nós temos na frente do x ao quadrado não está aparecendo porque não é necessário, mas é o 1, né? Isso aqui equivale a 1x ao quadrado. O valor que está na frente do x é o b. Então, o valor que está na frente do x aqui é o menos 5. Sempre eleva os sinais, tá, gente? Não esqueçam dos sinais, senão dá errado. E aquele valor que sobrou aqui é o C. Então, tá aqui. Nós temos o A que vale 1, o B que vale menos 5 e o C que vale 6. Feito isso, vamos colocar a fórmula de Bhaskara. Ela começa com x, quando nós temos uma equação com x, e vamos lembrar, menos b mais menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c, dividido por 2 vezes o a. Essa é a fórmula de Bhaskara.
ela pode também ser dividida em duas partes. Talvez vocês viram também lá no ensino fundamental, lá no 9º ano. A gente pode dividir e colocar o b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c e escrever ele separadamente. Isso aqui vai representar o delta, tá? Então, talvez vocês vão lembrar disso lá do ensino fundamental. Mas como nós estamos no ensino médio, gente, a gente vai fazer mais direto a fórmula de Bhaskara. A gente não vai se ater a dividir o delta e depois juntar as outras partes. Já vamos fazer mais direto, tá? Seguindo os passos desse vídeo, vocês vão conseguir fazer tranquilamente. Então, vamos lá. Para começar, eu vou começar a substituir. Substituir os valores aqui do lado do A, do B e do C. Então, vamos colocar x igual a menos... E agora eu vou colocar o valor do B. O B vale menos 5. Estão vendo? Menos 5. Então, eu vou colocar aqui menos 5. O menos aqui veio da fórmula e o B que vale menos 5. Quando nós temos dois sinais juntos na matemática, nós precisamos separá-los. E quem separa os sinais é o parênteses. Agora, nós temos mais menos a raiz quadrada de b elevado ao quadrado. Então, b elevado ao quadrado, nós já vimos que o b vale menos 5. Então, nós vamos colocar aqui, ó, menos 5 elevado ao quadrado. Por se tratar de um número negativo, potência de número negativo, também a gente precisa colocar o parênteses, tá? Então, eu preciso colocar aqui o parênteses, elevado ao quadrado. Menos 4 vezes é da fórmula. Aí, nós precisamos fazer vezes o A. O A está aqui. Então, o A vale 1. Vezes o C. O C está aqui do lado. E ele vale 6. Então, vezes 6. Não terminamos ainda, tá? Porque nós temos a parte de baixo aqui da fração, que vai começar daqui até lá no fim, que é o 2 vezes, darei de cima, o A. O A a gente já viu aqui que vale 1. Então, 2 vezes 1. Então, disso tudo, gente, o que nós podemos começar a resolver, gente? O que a gente sempre resolve em qualquer operação matemática que eu tiver, qualquer expressão matemática, são as potências. Então, a primeira coisa a ser resolvida vai ser a potência, que é isso aqui. Isso aqui a gente resolve por primeiro. Tá? Então, vamos lá. Eu vou copiar todo o resto e ali eu vou resolver. X igual a menos 5... mais menos raiz quadrada de... Aqui eu já vou colocar o resultado. Menos 5 elevado ao quadrado, eu já mostrei aqui em cima como que a gente resolve menos 5 elevado ao quadrado, tá? Aqui, inclusive, eu já tinha mostrado. A gente faz 5 vezes 5, que dá 25. E a regra dos sinais, menos com menos que vai dar mais. Então, vai dar mais 25. Vou colocar aqui já 25 e o resto eu vou copiar. Ok, agora eu vou continuar ao lado, tá? Mas vocês poderiam continuar embaixo, caso tivessem no caderno de vocês. Agora, eu vou para a próxima operação a ser resolvida. A próxima operação a ser resolvida é a multiplicação, tá? Então, vamos lá. A gente resolve por segundo sempre multiplicações e divisões. Então, eu tenho aqui multiplicação e aqui também eu tenho multiplicação. Então, isso aqui eu vou fazer por segundo, as multiplicações. Então, vamos lá. Eu vou ter x igual a menos 5 mais menos a raiz quadrada de 25. E agora, eu vou definir o resultado aqui. Menos 4 vezes 1 vezes 6. 4 vezes 1 dá 4, 4 vezes 6, 24. Que sinal que vai ficar, gente?
Como eu só tenho menos aqui, eu não preciso fazer a regra dos sinais, tá? Se tivesse outros sinais, eu ia ter que fazer a regra dos sinais com todos eles. Mas como só tenho menos, obviamente que o sinal que vai ficar aqui é o menos, tá? Dividido, e eu vou fazer o 2 vezes 1, que é 2. Depois, a gente vai fazer as contas de mais e de menos. Então, o que nós temos de mais e de menos aí? Nós temos o quê? Aqui os dois sinais, menos com menos, que daí a gente vai ter que fazer a regra dos sinais para definir, menos com menos dá mais, né? E temos aqui o 25 menos 24. Então, vamos lá. Vai ficar x igual a menos com menos, então a gente já viu que vai dar mais. Como é mais 5, não precisa colocar no mais, tá? Se fosse menos, tem que colocar sim. Tô copiando 25 menos 24, que dá 1, dividido por 2. E agora eu vou fazer o quê? Então, aqui é por terceiro, tá? As contas de mais e de menos. Aí, o quarto passo é fazer a raiz quadrada. Fazer a raiz quadrada de 1. Tá aqui, ó. Quarto passo. Faz a raiz quadrada de 1. Sigam esses passos depois nas questões que vocês tiverem que resolver, que vocês vão fazer bem facilmente, tá? Então, vai ficar x igual a 5 mais menos. Raiz quadrada de 1 é o número que vezes ele mesmo dá 1. É 1, né? E é dividido por 2. Ok, agora vamos para a etapa de encontrar as duas respostas. Agora, nós vamos encontrar o x1 e o x2, que são as duas respostas aqui para essa equação do segundo grau. Então, o x1, para encontrar o x1, eu vou considerar somente o positivo que nós temos aqui, somente o mais. Então, eu vou fazer 5 mais 1 dividido por 2. Disso, eu vou primeiro somar, fazer o 5 mais 1. 5 mais 1, 6. 6 dividido por 2, 3. Então, esse aqui é o primeiro elemento do conjunto. Eu vou usar o espaço aqui em cima para fazer o x2, porque não necessariamente a gente precisa fazer o x1 sendo mais e o x2 sendo menos, tá? O que a gente precisa fazer é um ser mais e outro ser menos, tá? A gente numera para ter a noção aí das duas raízes, que são as duas respostas para a equação, mas não necessariamente a gente precisa seguir essa ordem, tá? Que se o x1 precisa ser mais, o x2 precisa ser menos, tá? Então, vou fazer o x2 aqui usando o menos, né? Que seria o 5 menos 1 dividido por 2. Então, x2 vai ser 5 menos 1, 4. 4 dividido por 2, 2. Pronto, tenho segunda resposta para essa equação do segundo grau. Nós temos a resposta que o x1 é 3 e o x2 é 2. Portanto, escrevendo o nosso conjunto por extenso, nós vamos ter, então, o conjunto formado pelo 2 e pelo 3. Então, vamos escrever o conjunto que vai ser a resposta. A resposta vai ser, colocar em conjunto B. Conjunto B vai ser 2 e 3. O conjunto escrito, então, por extenso, conforme foi solicitado lá no enunciado.